revelado a incrível transformação da garota abandonada que agora fará todos se arrependerem. Ana sempre sonhou em mudar o mundo com suas criações, mas ninguém poderia imaginar o impacto que a jovem de 18 anos, criada em um orfanato, traria para a vida das pessoas ao seu redor. Ela cresceu em São Miguel do Araguaia, onde cada costura era feita com o amor de quem sentiu na pele a solidão. Com seus bolos de fubá quentinhos, conquistou o coração da pequena cidade, mas sua ambição não parava por aí. Ana decidiu que o céu era o limite e almejou voos mais altos, mais precisamente, a renomada escola de moda em São Paulo. Essa mudança, no entanto, não seria fácil. Ao pisar na cidade grande, Ana sentiu na pele um frio cortante, não só pela temperatura, mas pela falta de acolhimento. As luzes brilhantes a que tanto sonhou eram ofuscadas por olhares de julgamento e indiferença. Entre alunos de origens privilegiadas, Ana, a garota do orfanato, sentia-se como um peixe fora d'água. A pressão para se encaixar era intensa, e os sussurros como óleo caipira chegavam até seus ouvidos, num tom de desprezo que fazia seu peito apertar. Será que realmente consigo? Pensava, enquanto os ecos da solidão a cercavam. O único abrigo em meio à tempestade era a Dona Rita, uma senhora cheia de histórias que, com seu café quentinho, devolvia a Ana uma sensação de lar. Lembre-se, minha querida, a fé e o amor são as melhores roupas que se pode vestir. As palavras de Dona Rita foram um bálsamo para o coração aflito de Ana, fazendo-a repensar seu valor e suas origens. Mas quando Patrícia, sua colega de classe, decidiu abertamente humilhá-la, o chão parecia desabar. Durante uma competição que poderia mudar sua vida, o medo e a insegurança se tornaram seus aliados silenciosos. Neste momento, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Desesperada, Ana decidiu se inspirar nas tradições de sua cidade natal e criar uma coleção que não apenas mostrasse sua habilidade, mas também seu coração pulsante. Mas, no dia do desfile, ao olhar para a plateia, sentiu que estava sozinha, cercada por rostos que não a entendiam. Sua alma lutava entre o desejo de vencer e o peso do passado. Inesperado aconteceu durante uma reunião de ex-alunos do orfanato. A aparição de sua mãe, que a abandonara anos atrás, fez choque e dor correrem como um relâmpago por seu corpo. Ana se viu em um turbilhão de emoções, o amor e a mágoa se misturavam de uma forma que a fazia querer gritar e abraçar ao mesmo tempo. Quando a competição se aproximava, Ana ficou dividida entre o desejo de confrontar sua mãe e a necessidade de entender. Seriam suas lembranças do orfanato apenas sombras ou partes essenciais de quem ela se tornará? O brilho dos holofotes se aproximava, e Ana sentia seu coração pulsar. Seria possível perdoar alguém que lhe causou tanto sofrimento? Conseguiria abrir seu coração e, ao mesmo tempo, conquistar seu lugar no mundo da moda? As respostas estavam mais próximas do que ela imaginava, mas o caminho que ela precisava percorrer, tão verdadeiro quanto suas costuras, ainda estava apenas começando. O dia do desfile amanheceu dormente, como se a cidade estivesse segurando a respiração em antecipação. Ana olhou para o espelho e viu ali uma estranha. A maquiagem não disfarçava a tempestade em seu coração. Os arranjos em seu cabelo, porém, reluziam com a mesma intensidade de suas esperanças e medos. Queimar a Deus, você consegue, sussurrou para si mesma, mas a insegurança ainda latia em seus ouvidos. Ao chegar ao local do desfile, as luzes brilhantes da cidade pareciam tão diferentes sob a névoa de suas emoções. O estúdio da escola era um labirinto de agitação, com modelos passando apressados e estilistas gritando direções. No meio daquele frenesi, Ana se sentia um grão de areia. Algo dentro dela contestava, mas as vozes de Patrícia e dos outros alunos ecoavam, levando-a a questionar suas habilidades. E se toda a minha dedicação não for suficiente, pensava, enquanto tentava esconder as mãos trêmulas dentro do vestido que ela mesma criou. Enquanto se preparava, viu Dona Rita entre a plateia,
com olhos que brilhavam de orgulho e amor. Esse olhar a trouxe de volta ao foco. Mesmo sob a luz das câmeras e a pressão de agradar os críticos, Ana se lembrava de suas raízes. Seu trabalho deve contar uma história, a mulher sempre dizia. E foi essa história que ela queria contar, a história de superação de uma menina que, contra todas as probabilidades, sonha a ponto e assim, ao seu nome ser chamado, caminhou com passos firmes, sentindo a costura daquela nova vida. As primeiras passadas no palco foram como reverberações de sua infância, levando ao mundo sua essência. Cada vestido que passava por ela era uma homenagem ao passado, a sua luta por um lugar ao sol. Na mente, via além do desfile, via a cidade de São Miguel, a solidão do orfanato, e, principalmente, sua mãe, que estava em algum lugar da plateia. Mas, ao olhar para a multidão, a visão de sua mãe fez seu coração parar. Era surreal e ao mesmo tempo doloroso. A mulher, com expressão de arrependimento, tinha os olhos marejados e um semblante carregado de emoções. O que ela faz aqui? Ana zombou internamente, seu coração disparando como um tambor militar. A vontade de correr até ela e perguntar tudo se misturou à necessidade de se manter firme naquela performance que poderia mudar sua vida. Numa fração de segundos, os aplausos se tornaram um sussurro distante. Enquanto girava em direção ao final da passarela, Ana hesitou. O medo de confrontar seu passado era imenso, mas a coragem das suas criações falava mais alto. A música se intensificou, e os olhares da audiência pareciam mais envolventes, como se estivessem esperando por uma revelação profunda. Tem que ser agora, pensou, enquanto se preparava para abrir seu coração. O desfile, que poderia ser apenas um momento de glória, tornava-se uma luta interna por reconhecimento e perdão. O que ela faria? Faria sua mãe, finalmente, ouvir seu grito silencioso por amor, e naquele momento, quando o foco estava em Ana, ela sentiu que o futuro não dependia apenas de seu talento, mas da coragem de enfrentar quem realmente era. O coração pulsava com promessas e medos, e o final do desfile poderia selar uma nova era, ou ser um dos maiores fracassos de sua vida. Como a plateia reagiria a essa explosão emocional? O que aconteceria depois que Ana finalmente se confrontasse com o seu maior medo? Ana sentiu o peso de sua história esmagando suas expectativas. O mundo parecia girar em câmera lenta enquanto ela se aproximava do final da passarela. A música pulsava, quase como um coração batendo junto ao dela, e cada passo se tornava uma dança entre a raiva e a esperança. A visão da mãe permanecia em seus pensamentos como uma sombra persistente. Seria aquele o momento de confrontar seu passado? O olhar da plateia se tornava uma lente poderosa, capturando cada nuance de seu ser. Os aplausos agora eram ecos distantes, sufocados pelo tumulto em seu peito. O vestido que ela usava, uma criação que nascerá da dor e do sonho, parecia carregar também a força de sua ancestralidade. Ana sabia que esse era o instante em que ela revelaria sua verdade. Eu sou mais do que eles pensam, bradou em sua mente, sentindo a adrenalina subir. Com um último giro, ela parou diante da plateia, um monumento à sua jornada. Uma fração de segundo se transformou em eternidade enquanto seus olhos se encontraram com os de sua mãe. O silêncio caiu como um manto sobre todos, e foi aí que Ana decidiu não apenas desfilar, mas expor sua alma. Um grito contido escapou de seus lábios. Mãe! As palavras saíram carregadas de dor e amor, buscando quebrar as barreiras invisíveis que existiam entre elas. Vendo a mãe hesitar, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto, Ana sentiu seu próprio coração se abrir. A plateia começou a murmurar, compartilhando a carga daquela cena pesada. Eu estou aqui. Eu sempre estive aqui, declarou, a voz firme, apesar do tremor que a atravessava. Os rostos da multidão se transformaram, algumas pessoas pareciam admiradas, outras emocionadas. Dona Rita, com a mão no peito, olhava com uma expressão cheia de esperança e empatia. A conexão, tão rara e poderosa, ligou o passado e o presente numa explosão de sentimentos. Ana viu sua mãe finalmente se mover. Ela deu um passo à frente, os olhos fixos na filha. O arrependimento se misturava à alegria em seu olhar. O ambiente, em sua maioria eletricamente silencioso, agora vibrava uma nova força. O que antes parecia um desfile de moda se tornará um ato de coragem pura.
Enquanto o fervor se acumulava, a tensão se dissipou. Ana respirou fundo, sentindo a liberdade fluindo em suas veias. O que viria a seguir não era só um desfile, era um novo começo. Era a ponte que ela havia construído entre o amor e o perdão. Mais, antes que o clamor crescesse em aplausos entusiasmados, a mulher, sua mãe, hesitou. Com lágrimas nos olhos, ela sussurrou quase inaudivelmente: "Desculpa, Ana. Eu queria tanto estar ao seu lado." O murmúrio na plateia aumentou novamente, como se todos dessem vida ao momento. Ana, por um instante, ficou paralisada com a dor da revelação. Seria aquele o último capítulo da história que elas tinham escrito juntas? Ou um novo enredo estava prestes a emergir, com possibilidades e esperanças renovadas? No ápice da emoção, a música começou a mudar, deixando transparecer uma nova melodia, e o futuro de Ana se desenhava à sua frente. Como ela responderia ao apelo da mulher que um dia lhe havia provocado tanta dor? E acima de tudo, o que cada uma delas estaria disposta a fazer para reescrever o que estava perdido? A resposta pairava no ar, enquanto Ana olhava nos olhos da mãe, sentindo o peso de tudo o que estava por vir. Ana levou um instante para processar as palavras da mãe. O estalo do silêncio a cercava, e as respirações na plateia eram como batidas de um tambor que ecoavam em seu coração. Tudo o que ela fizera até ali parecia reunir-se em um só momento, um renascimento carregado de emoções. A primeira lágrima escorreu pelo seu rosto, mas não era de tristeza. Era luz. Agora, não havia espaço para rancores. Com determinação, ela se aproximou, cada passo doendo, mas ao mesmo tempo libertador. O cheiro da maquiagem dela se misturava às flores que adornavam o local, e isso a fazia lembrar das memórias de menina que sonhava em ser vista e amada. "Mãe, suas palavras estavam presas na garganta, e ela precisava de mais tempo." As emoções se torciam dentro dela, como se quisessem ser libertadas, mas a dor estava tão viva. "Eu não sei como isso vai funcionar entre nós." Dona Rita a olhava com um mar de emoções, enquanto ela tentava se reconstruir. O passado e suas falhas se misturavam nas expressões da mulher, que também parecia ter carregado um fardo pesado por muitos anos. Havia amor ali, mas também uma tristeza imensurável. Eu não quero mais viver assim", sussurrou Dona Rita, a voz embargada. "Eu sei que eu errei, mas eu nunca deixei de te amar." "O que pode ter sido mais importante do que você, Ana?" Ana fechou os olhos e respirou fundo, imaginando um futuro onde a dor se transformasse em algo novo. O calor expandia em seu peito. As palavras que ela tanto precisava ouvir. Uma onda de compaixão a invadiu, e ela finalmente encontrou a coragem para soltá-las. "Eu quero tentar, mãe." Agora, Ana estava falando de verdade, com um brilho nos olhos que refletia as mudanças que ela desejava realizar. Em meio ao turbilhão de sentimentos, sentiu a certeza de que não estava mais sozinha. A plateia parecia perder a respiração, absorvendo tudo aquilo. Em um mundo onde as histórias nem sempre terminam como desejamos, ali havia chance de transformação. E Ana soube, naquele exato momento, que a escolha do perdão não apenas trazia luz à sua vida, mas também à de sua mãe. Tinha que haver um lar para os sentimentos, e ambos precisavam desse espaço. E quando Ana olhou para o rosto de Dona Rita, viu não apenas a mulher que a deixará, mas a mulher que lutava pelo perdão. O caminho seria difícil, mas poderia ser construído com amor. A música na passarela continuava a vibrar, criando um alicerce para essa nova dança que elas estavam prestes a compartilhar. Ana inclinou a cabeça, permitindo-se ser vulnerável e forte ao mesmo tempo. As batidas eram compassadas e ressoavam com a promessa de um futuro onde elas poderiam se entender. Através das lágrimas, a plateia começou a aplaudir. Era um aplauso carregado de reconhecimento. Reconhecimento pelo amor que se reerguia das cinzas. Um momento único que ecoava no coração de muitos, mostrando que também é possível reconstruir histórias. E assim, com a música crescendo em intensidade, Ana olhou para o horizonte. Um novo capítulo as aguardava, repleto de desafios, mas também de novos começos e esperanças. Mas o que vem a seguir? As perguntas dançavam em sua mente. O que elas iriam aprender uma com a outra? Que novas verdades seriam reveladas? E,
Principalmente, elas estariam preparadas para enfrentar os fantasmas do passado, ou seriam tragadas pela dor uma vez mais. Ana não sabia o que esperar, mas o eco dos aplausos a envolvia como um cobertor quente. A plateia estava comovida, mas a verdadeira batalha ainda estava apenas começando. Sentia o peso das expectativas, não apenas de sua mãe, mas de todos à sua volta. O que aconteceria agora que ela decidiu dar o primeiro passo? Dona Rita caminhou na direção da filha, com lágrimas nos olhos, mas um leve sorriso nos lábios. Era um sorriso cauteloso, como se a esperança da reconciliação ainda estivesse se formando em seu coração. Ana a fitou, buscando coragem nas expressões de sua mãe. Mãe, você está aqui, e eu estou aqui. Vamos fazer isso juntas, disse Ana, a voz trêmula, mas firme. A mãe a abraçou, e naquele instante, o mundo ao redor desapareceu. Era como se as duas estivessem em um eterno retorno, cada uma percebendo a vulnerabilidade da outra. As luzes brilhantes do evento agora pareciam mais suaves. As pessoas ao redor começaram a conversar, algumas ainda com lágrimas nos olhos, outras sussurrando sobre a cena que acabaram de presenciar. Cada palavra parecia um eco da própria história de cada um, histórias de dor, amor e reconstrução. Vamos conversar, Ana. Precisamos fazer isso como se estivéssemos construindo uma nova ponte, Dona Rita propôs, olhando nos olhos da filha com um misto de esperança e medo. Ana sabia que toda a construção exigia tempo e paciência, mas o medo do que o futuro poderia reservar a deixava inquieta. Eu não sei como começar, mãe. Tem tantas coisas que eu guardo, tantas perguntas, respondeu Ana, lutando para não deixar suas emoções dominá-la. A figura de Dona Rita, tão forte e ao mesmo tempo tão frágil, a atraía para um espaço que ela mal sabia que poderia existir entre elas. Ambas se sentaram em um canto mais reservado, apenas com a música ao fundo, que agora parecia mais uma trilha sonora para suas vidas sendo reescritas. As flores ao redor exalavam um perfume doce, enquanto a conversa começava a fluir de maneira hesitante, mas poderosa. Ana falou sobre as noites em claro, os momentos de solidão e as vezes que questionou a ausência da mãe. Como também sentia a falta do amor que nunca recebeu, embora tivesse certeza de que Dona Rita fizera o melhor que pôde. Era um reconhecimento que custou a vir, mas a verdade ali estava, ela estava pronta para ouvir e entender, assim como queria ser ouvida. Eu nunca quis te deixar. Eu tinha medo, e não conseguia encontrar a força para lutar por nós, Dona Rita confessou, a voz cheia de dor. Ana viu ali não só uma mãe, mas uma mulher lutando contra seus próprios demônios. As palavras se entrelaçavam com os sentimentos, criando uma teia que começava a unir suas histórias. Podemos ser diferentes, né? Eu não quero apenas rever o que passou. Quero construir algo novo. Juntas, sugeriu Ana, sentindo um frio na barriga, mas ao mesmo tempo uma euforia. Essas declarações de amor e desejo de mudança eram o primeiro passo para que, juntas, pudessem reescrever o futuro. Dona Rita assentiu, com um brilho sutil nos olhos. Sim, querida. Mas eu preciso que você saiba de algo. Existem segredos que podem ferir, e eu nunca quis te machucar, mas existe uma verdade que você ainda não conhece. Algo que pode mudar tudo entre nós. A revelação pairava no ar como uma tempestade prestes a estourar. Ana sentiu o coração acelerar, a incerteza se misturando à curiosidade. Que segredos eram esses? Ela sabia que o caminho de volta poderia não ser fácil, mas naquele instante, a força do amor e do perdão parecia mais forte do que qualquer sombra do passado. O futuro estava ali, à sua frente, trazendo promessas e desafios. Que segredos, mãe? O que você está guardando? Ana questionou, o medo se transformando em uma inquietude ansiosa. A resposta poderia ser tanto a chave da libertação quanto uma nova barreira. E com o coração na mão, ela estava pronta para descobrir. A música suave ao fundo parecia um sussurro, criando uma atmosfera de expectativa e ansiedade. Ana olhou nos olhos de Dona Rita, buscando um sinal de que estava pronta para compartilhar aquela verdade que poderia tanto romper como unir suas vidas. Mãe, eu quero ouvir, o que você tem para me dizer? A voz dela tremia, mas era uma mistura de preocupação e desejo por clareza. O tempo pareceu parar enquanto Dona Rita respirava fundo,
como se compreendesse a responsabilidade do ato que se prestava a fazer. Há muitos anos, quando você ainda era pequena, eu passei por uma fase muito difícil, Dona Rita começou, a voz quase sussurrando. Eu não era a mãe que você merecia, muitas coisas aconteceram, coisas que me deixaram sem chão. E por causa disso, eu tomei decisões que mudaram o nosso caminho. Ana sentiu seu coração apertar. Os segredos que ela sempre quis descobrir agora pareciam mais pesados do que esperava. Decisões? Como o quê, mãe? Eu não queria te deixar, mas eu precisei sair de casa. Eu sentia que não tinha nada a oferecer, e pensei que, se você ficasse com seu pai, talvez tivesse uma vida melhor. A dor na voz de Dona Rita era palpável. Ana percebeu que cada palavra era um eco de anos de arrependimento. Mas eu precisava de você. Eu era uma criança. Ana gritou impulsivamente, a frustração transbordando. As lembranças da ausência da mãe a inundaram, e a raiva misturou-se com a dor. Eu sei, e eu sinto muito. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria ficado. Eu queria ser forte o suficiente para lutar por nós. Mas eu não consegui. Ana ficou em silêncio, o mundo ao redor desaparecendo. Naquele momento, não eram apenas palavras. Eram as quebras de um coração que tentava se recompor. O olhar da mãe, tão intenso quanto um farol em meio à tempestade, transmitia um desejo genuíno de se reaproximar. Você não pode mudar o passado, assim como eu não posso. O que eu faço agora? Perguntou Ana, o desespero dando espaço a um lamento profundo. A vulnerabilidade à sua volta parecia pesada, mas, empurrando para fora aquele nó na garganta, ela continuou. Eu quero entender, mãe. Mas como posso confiar em você novamente? Dona Rita se inclinou, como se quisesse se conectar ainda mais com a filha. Vamos construir isso juntas. Eu prometo ser honesta. Compartilhar cada parte da minha vida, e quem sabe, isso nos ajude a encontrar o caminho de volta uma para a outra. Ana olhou ao redor, as flores ao seu redor exalando um aroma esperançoso, a luz suave da noite iluminando seus rostos. Elas estavam prestes a abrir um baú cheio de verdades, e ao mesmo tempo, de medos ocultos. No entanto, havia uma coisa que ela precisava saber. Mãe, existe mais alguma coisa que eu não sei? Algo que pode realmente mudar tudo entre nós? Essa pergunta, que queimava dentro dela, parecia o último passo para a verdade que buscava. Dona Rita hesitou, a expressão no rosto se transformando em um misto de preocupação e tristeza. Sim, há algo muito importante que você precisa saber. Uma verdade sobre seu pai, algo que ele escondeu de você, e que eu não consegui contar. O ar começou a ficar pesado novamente. Ao ouvir isso, a adrenalina percorreu o corpo de Ana. Aquela nova revelação poderia abrir feridas ainda maiores ou, quem sabe, ajudá-las a curar o que foi perdido. Que verdade, mãe? O que ele escondeu? A inquietude tomou conta de Ana, enquanto uma nova camada de conflito se formava entre as duas. A expectativa de que a próxima resposta poderia mudar tudo a fazia sentir que estava à beira de um precipício. O olhar de Dona Rita se fixou distante, refletindo um mundo que Ana ainda não conseguia ver. E ali, entre a luz suave e a verdade prestes a ser revelada, uma única pergunta pairava no ar, pronta para definir o rascunho de um novo capítulo em suas vidas. Dona Rita fechou os olhos por um breve momento, como se a resposta que estava prestes a dar pudesse explodir em 1000 fragmentos. Ana podia sentir o peso daquela decisão, a pressão da história não contada que finalmente seria revelada. O silêncio entre as duas era denso, quase palpável, e o mundo ao seu redor parecia aguardar com a mesma expectativa. Quando eu estava com seu pai, nós vivemos momentos felizes, mas também enfrentamos dificuldades. Um dia, ele fez algo que eu não parti capaz de te contar na época. Dona Rita começou, a voz trêmula. Ele se envolveu em um mundo que eu não consegui compreender. Mentirosos, promessas quebradas, e a confiança que não voltava mais. Ana sentiu seu coração disparar. O que ele fez, mãe? O que você não me contou? Seu pai estava envolvido com pessoas perigosas, Dona Rita revelou, lágrimas ameaçando escorregar pelo seu rosto.
Ele se meteu em problemas financeiros, e quando tudo começou a desmoronar, ele decidiu que seria melhor se afastar de nós. E eu não soube como lidar com isso. Com medo, eu fugi. Depois disso, tudo o que eu queria era proteger você. Não quero que você pense que eu estou defendendo ações dele, porque eu também sou culpada. Eu não consegui ser forte o suficiente para enfrentar a tempestade ao seu lado, Dona Rita disse, a vulnerabilidade em sua voz desgastada. Ana engoliu em seco, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Então, você estava só fugindo? O que eu deveria sentir agora, mãe? Eu cresci com a ausência do pai, e você foi embora também. A expressão de Dona Rita se partiu ainda mais, se os olhos pudessem falar, teriam gritado um lamento profundo. Eu não soube como lidar com aquela traição. Tudo se transformou em um pesadelo, e eu não queria que você vivesse isso. Eu pensei que era o melhor a fazer, mas agora vejo que fomos todos vítimas de um ciclo de medo e dor. Ana se levantou, caminhando em círculos. Ela sentia seu mundo virando de ponta cabeça. O que antes parecia ser um resgate de memórias, agora estava se tornando um labirinto de culpa e incertezas. O que mais você não me contou? Existe algo que eu possa fazer para entender melhor? Uma carta? Um diário? Alguma pista que possa me ajudar a entender quem ele realmente era? Dona Rita permaneceu em silêncio, refletindo sobre as palavras de Ana. Se havia algo que o tempo tinha ensinado a ela, era que simplesmente compartilhar a verdade poderia nunca ser o suficiente. Se aproximar da dor era uma estrada longa e sinuosa. Eu tenho uma carta, um diário que ele deixou, Dona Rita finalmente confessou, a voz baixa. Eu sempre tive medo de te dar isso, medo do que você poderia pensar dele, e de mim. A dor no coração de Ana misturava-se com uma nova centelha de esperança. Onde está esse diário, mãe? Assim que a pergunta saiu, a intensidade do momento parecia aumentar, como se o universo estivesse prestes a revelar uma nova camada do passado. Está guardado na caixa que eu escondi embaixo da cama, Dona Rita disse, com um suspiro profundo. Mas, por favor, saiba que nem todas as verdades são fáceis de lidar. Algumas nos machucam ainda mais. Ana se dirigiu à casa, o coração disparado enquanto pensava no que descobriria a seguir. A curiosidade dela sobre o pai estava quase tão forte quanto a dor do abandono. O diário poderia mudar tudo novamente, e ela não sabia se estava pronta para enfrentar mais revelações. Mas havia algo ali, algo que a chamava. Ela se virou para Dona Rita, a expectativa no ar quase elétrica. Mãe, se encontrarmos esse diário, isso pode nos unir ou nos separar ainda mais. Você está pronta para isso? O olhar de Dona Rita respondeu à fragilidade da situação, ao mesmo tempo que uma nova sombra de medo pairava entre elas. Ana percebeu que estava em um ponto de inflexão, o destino da sua família, mais uma vez, à beira de uma revelação que poderia definir tudo. Ana respirou fundo, o cheiro familiar do lar a envolvia, mas agora carregava uma estranha mistura de ansiedade e esperança. A caixa sob a cama parecia maior do que realmente era, um pequeno baú que guardava não apenas papel e tinta, mas fragmentos de sua história, do que poderia ter sido sua vida ao lado do pai. Com mãos trêmulas, ela agachou-se e puxou a caixa. Ao abri-la, um misto de emoção e medo a confrontou. Dona Rita a observava, a tensão entre elas palpável. Ana, num impulso quase instintivo, jogou tudo para o lado e se deparou com um caderno de couro escuro, os cantos desgastados, como um velho amigo que aguardava ser relembrado. Seus dedos acariciaram a capa, como se ao tocá-la pudesse sondar o conteúdo interno, o que seu pai havia deixado para ela: lições, mágoas, sonhos. Isso é mesmo o que você quer, Ana? Dona Rita perguntou, sua voz uma mistura de terror e proteção. Eu preciso saber, mãe, Ana respondeu, determinada. Preciso entender quem ele era. Por que ele fez o que fez? Com um movimento decisivo, Ana abriu o diário. As páginas amareladas tinham uma caligrafia irregular, cada palavra pulsando com a vida de um homem que ela mal conhecia. As primeiras linhas falavam de esperanças e promessas. Ele escrevia sobre querer dar uma vida melhor para a família, mencionava trabalho e planos, até sonhos que pareciam distantes. Mas logo,
as palavras foram ganhando um novo tom. Descreviam decepções, dívidas crescentes e aquele ambiente escuro que a mãe havia mencionado às pessoas perigosas. Ana se sentia cada vez mais mergulhada em um turbilhão de emoções. Por que ele não pediu ajuda? Ele falava que estava se afundando e que tudo estava fora de controle. Por que não voltou? Enquanto Ana se perdia nas linhas, uma frase a fez parar. Eu amo minha família, mas essa vida não é mais minha. Uma angústia cortou seu coração. Aquela frase ressoou em sua mente como um eco, uma afirmação que pulsava com todas as dúvidas. E se esse amor não fosse suficiente? E se, ao fim, ele tivesse acreditado que ir embora era a única saída? Está tudo bem, meu amor. Dona Rita se aproximou, colocando a mão no ombro da filha. Eu sei que é difícil perceber tudo isso, mas seu pai também foi uma vítima das circunstâncias. Ana olhou para Dona Rita, os olhos cheios de perguntas. Ele não deveria ter nos deixado, mãe. Ele poderia ter tentado lutar. Sim, eu sei, mas você não pode carregar essa dor sozinha. Eu estive fugindo de toda essa verdade também. Amassando as páginas do diário em suas mãos, Ana sentiu uma necessidade ardente de confrontar o passado. O diário poderia oferecer um sentido de fechamento, mas as feridas ainda estavam abertas, sangrando dor e ausência. Mais uma vez, ela estava diante de um dilema: seguir adiante, buscar verdade, ou se proteger. Por um momento, a divisão entre passado e presente parecia se desfocar. Ana viu-se na mesma estrada que seu pai havia trilhado, as mesmas perguntas se formando na sua mente. E se ela estivesse prestes a repetir os erros dele, com o olhar fixo no diário, Ana decidiu. Mãe, temos que enfrentar isso juntas. Não quero que nossos destinos se repitam. Eu não quero viver com medo. Dona Rita sorriu, um sorriso triste que carregava anos de arrependimentos, mas que também trazia uma luz de esperança. Vamos fazer isso, filha. O que quer que descubra, nós vamos carregar juntas. E com isso, Ana virou para a próxima página, cada letra uma nova peça do quebra-cabeça que estava prestes a ser montado. A determinação em seu olhar refletia uma nova realidade. O diário poderia não apenas oferecer respostas, mas também mostrar suas próprias forças. O que mais o diário poderia conter? As palavras dela poderiam ser a chave para fechar uma porta ou abrir outra. A ansiedade crescia, preparando o campo para a verdade. O que mais Ana descobriria? E a que consequências isso levaria? Ana virou a página com o coração acelerado, cada folha um convite para um mergulho mais profundo na alma de seu pai. As palavras continuavam a dançar sob seus olhos, revelando não apenas a vida que ele levava, mas também a luta interna que nunca teve coragem de compartilhar. Havia descrições de momentos de alegria, quando ele sonhava em dar a ela e Dona Rita o mundo. Mas, logo em seguida, apareciam relatos de desespero, crises que o oprimiam como sombras, e um pedido de socorro que ninguém parecia ouvir. Eu não posso ficar assim, eu não quero mais ver minha família sofrer, ele escreveu em um desespero palpável. A cada frase que Ana lia, o vazio deixado por sua partida se tornava ainda mais pesado. Era como se, finalmente, ela pudesse sentir a dor que ele havia carregado. Mãe, você sabia disso tudo? Ana perguntou, a voz trêmula, quase em um sussurro. Dona Rita se afastou um pouco, buscando as palavras certas. Eu sabia que ele estava lutando, mas nunca imaginei que ele se sentisse assim, com tanto peso nos ombros, respondeu Dona Rita, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Eu fiz o que pude para ajudar, mas às vezes o amor não é suficiente. Ana sentiu uma onda de empatia por sua mãe, mas também uma revolta crescente. Por que ela nunca tinha falado abertamente sobre isso? Por que o silêncio havia reinado por tanto tempo? O diário era uma ponte não apenas para o passado de seu pai, mas para a comunicação entre elas. Uma oportunidade de quebrar o ciclo de dor. Ela puxou mais algumas folhas, e a história foi se desenrolando como um filme. Um dia, seu pai mencionou uma reunião com pessoas estranhas, ofertas tentadoras que pareciam estejam longe de ser o que se apresentavam. Se não fosse a pressão, provavelmente eu não teria sequer cogitado aceitar, ele escrevia, com um ar de arrependimento que cortava o coração. Ele se envolveu com gente errada, murmurou Dona Rita,
como se tentasse entender a lógica que levou seu esposo a essa escolha trágica. Ana notou a fragilidade na voz da mãe. Isso tudo poderia ter sido evitado. Ana sussurrou, mas sua determinação se acendeu como um fogo. Agora que ele estava se revelando, ela não poderia deixar que essa história terminasse em mais um capítulo de dor. Precisamos falar com essas pessoas, descobrir o que realmente aconteceu. Para entender por que ele não voltou e que tipo de ajuda ele precisou. Precisamos de respostas. Ana propôs, com uma intensidade que pulsava em seu peito. Dona Rita hesitou, o medo iluminando seu rosto. Ana, isso pode ser perigoso. Você não sabe o quanto ele se meteu em problemas. Essas pessoas não são confiáveis. Mas fingir que nada aconteceu não vai nos ajudar, Ana insistiu. Estamos dentro dessa história, mãe, de um jeito ou de outro. Precisamos da verdade. Dona Rita fechou os olhos por um instante, refletindo. O silêncio na sala parecia forte, carregando a batalha interna que estavam prestes a enfrentar. Em seguida, ela respirou fundo, uma decisão firme tomando conta dela. Seja você a me guiar, então. Vou ao seu lado, mas precisamos estar preparadas para o que podemos encontrar. Ana sorriu fracamente, um misto de gratidão e ansiedade emergindo. Eu só preciso saber. Para nós e para ele, respondeu Ana, já se imaginando vivendo o que nunca teve. Ela virou mais uma página, e os olhos começaram a brilhar. Uma nova ideia surgiu em sua mente. O que mais aquele diário poderia revelar sobre quem seu pai foi, e como isso poderia ajudá-la a finalmente compreender seu próprio futuro? Mas quando a próxima frase fluiu de sua mente, outra pergunta ecoou. Até onde elas estariam dispostas a ir para descobrir a verdade? A hora de confrontar fantasmas do passado estava se aproximando, e tudo isso apenas parecia o começo de uma jornada que mudaria suas vidas para sempre. A música ao fundo se suavizou, formando um ambiente quase mágico enquanto Ana e Dona Rita se preparavam para o próximo capítulo da história que estavam reescrevendo juntas. A revelação de um pai que não era só o que elas pensavam estava ali, com as palavras do diário pulsando entre elas, como o fio que conectava o passado ao futuro. Ambas conscientes da importância daqueles momentos, mas também do risco que estavam prestes a correr. Ana, você tem certeza de que está pronta para essa jornada? Dona Rita perguntou, a preocupação ainda visível em seu rosto. Mas naquele instante, Ana soube que estava finalmente pronta. Para tudo. Sim, mãe. Precisamos entender a verdade, buscar respostas. Não podemos continuar vivendo de ilusões, Ana respondeu, a determinação em sua voz ecoando como uma promessa que precisava ser cumprida. Ambas estavam cientes de que o caminho não seria fácil, mas tinham a força uma da outra. Juntas, decidiram começar pela única pista que haviam, as pessoas que seu pai conheceu. Era hora de se aventurarem nos lugares mais sombrios da cidade, almejando descobrir as verdades que estavam enterradas na poeira das lembranças e erros do passado. Naquela manhã, Ana acordou cheia de expectativa e um frio na barriga. A cidade de São Paulo parecia extensa, mas ao mesmo tempo, cheia de oportunidades. Ao lado de sua mãe, pegaram o metrô em direção ao antigo bairro onde seu pai havia passado os últimos dias. O olhar de Ana passeava pelas janelas embaçadas, enquanto seu coração pulsava por todas as histórias que estavam prestes a desvendar. Finalmente, chegaram ao bairro. A atmosfera era densa, e o cheiro de comida de rua misturava-se à brisa quente do dia. Elas seguiram pelas ruas lembrando-se das palavras do diário, até que avistaram um bar onde algumas pessoas se reuniam para beber. O lugar parecia ter mais segredos do que clientes. Vamos entrar, Ana sussurrou, segurando a mão de sua mãe. Dona Rita assentiu e, juntas, adentraram o local. Lá dentro, a música era alta, e o murmúrio das conversas misturava-se ao tilintar de copos. Ana observou os rostos ao redor, reconhecendo que poderia encontrar alguém que tenha conhecido seu pai. Foi quando um homem, com um olhar desconfiado, se aproximou. Ele parecia ter vivido o que muitos queriam esconder. Vocês estão no lugar errado, garotas, disse o homem, um ar de cautela na voz. Estamos procurando informações sobre meu pai, disse Ana, a voz trêmula, mas firme. Ele se chamava Paulo. Sabia que ele estava envolvido aqui? O homem hesitou,
o olhar distante, como se recordasse de tempos difíceis. Paulo, sim, um bom homem, mas se perdeu em um mundo que não era o dele. Suas palavras foram como um golpe. Ele lutou contra demônios que jamais deveria ter enfrentado sozinho. Ana sentiu uma dor aguda no peito. Por que ele não pediu ajuda? Por que partiu? Sua voz tremia, mas estava determinada a buscar as verdades. Ele teve uma chance, mas a pressão era grande, e estava cercado por pessoas que se aproveitavam dele. Ele se isolou, acreditou que tinha que resolver tudo por conta própria, o homem explicou, os olhos tristes. Infelizmente, muitos acabam aceitando sair quando o peso se torna insuportável. As lágrimas ameaçavam escorregar pelos rostos de Ana e Dona Rita, mas elas estavam ali para serem fortes. E também é por isso que não podemos desistir um do outro, disse Dona Rita, segurando a mão da filha. Com cada resposta que recebiam, Ana sentiu que, mesmo em meio à dor, havia uma luz se acendendo. A verdade estava finalmente se revelando. Com coragem renovada, decidiram seguir a pista que o homem lhes deu sobre um antigo amigo de seu pai, alguém que poderia ter mais informações. Caminhando pelas ruas depois de deixar o bar, Ana notou uma mudança. A cidade gigante estava se tornando um pouco mais clara. Não apenas as ruas e os prédios eram diferentes, mas as imagens de seu pai estavam se sobressaindo, dando sentido e orientação para o caminho que tomaram. Ao encontrarem esse amigo, ouviram mais sobre os planos, esperanças e sonhos que o pai delas tinha, antes de tudo se desmoronar. Ana ouviu histórias que a faziam sentir saudade da figura que nunca conheceu, mas de quem amava a cada dia mais profundamente. Sentia como se cada pedaço daquela busca, cada descoberta, estivesse moldando não apenas a compreensão que tinham sobre o passado, mas também sobre o futuro. Finalmente, numa tarde ensolarada, após horas de conversas, lágrimas e risos, Ana e Dona Rita chegaram ao fim da jornada, mas perceberam que, na verdade, era o início de uma nova história. Uma história onde elas estavam dispostas a enfrentar tudo juntas, onde o amor finalmente ocupava o lugar que antes era da dor. Não importa o que acontecer daqui para frente, nós teremos uma outra, e isso é tudo que realmente importa, disse Ana, um sorriso radiante iluminando seu rosto. Dona Rita assentiu, sua expressão agora cheia de esperança. Estou tão orgulhosa de você, Ana. Você é mais forte do que imaginava. Os laços entre mãe e filha, que haviam sido marcados por dor, estavam agora reforçados por novos aprendizados e promessas. Elas sabiam que o futuro seria desafiador, mas agora tinham coragem e amor suficiente para enfrentar qualquer tempestade que viesse. As cicatrizes se tornaram marcas de superação e amor, e ao se reencontrarem, proclamaram que sempre iriam juntos, escrevendo uma nova história repleta de transformação e alegria. E assim, a história não apenas terminava, mas recomeçava com um novo brilho. Era tempo de agir, de se olhar no espelho e abraçar a essência de quem realmente eram, sem medos, Ana e Dona Rita, unidas para reconstruir suas vidas e sonhar alto. Agora, chegamos ao final, mas esse é só o começo do nosso próximo capítulo. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like para alimentar o algoritmo e espalhar essa transformação que todos precisam ver. Comente suas reações e sentimentos sobre essa jornada inspiradora e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam ouvir essa mensagem poderosa. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.